Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meilcast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E hoje estou com a diretora comercial, marketing e CX da Moura do B, Eduarda do B. Eduarda, é um prazer tê-la aqui. Para quem não conhece a Moura do B, uma das maiores incorporadoras e construtoras do país, está presente em 7 estados do Nordeste. A Eduarda é uma das profissionais responsáveis por essa expansão aí da marca, que vem ampliando cada vez mais com empreendimentos diferenciados, né? E de primeira linha. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua atuação hoje na Moura do B. Oi, Gabriela. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar aí com o Nosso Meio. E sempre um prazer também falar da Moura. Bom, hoje eu estou como diretora comercial, marketing e relacionamento com o cliente. E aí, para deixar claro, como é que é a estratégia de atuação da Moura, né? A Moura, ela é uma empresa de 40 anos de atuação no Nordeste, que ela tem um direcionamento muito claro de ser uma empresa com atuação no Nordeste, atuação regional, mas que busca ser uma referência nacional. Então, a gente trabalha e a gente usa um mote muito genuíno, que é o saber vem de viver. Porque, de fato, estamos em 7 cidades, 7 estados do Nordeste, onde a gente realmente vive, onde a gente realmente respeita as peculiaridades local. Porque o Nordeste é um grande Nordeste. Cada uma dessas cidades do Nordeste tem suas características nos detalhes. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem equipes locais, são equipes de pessoas que moram nas cidades, que realmente conhecem os hábitos, as diferenças e as peculiaridades. Então, além disso, a gente está em 7 estados do Nordeste, respeitando muito o saber vem de viver, a gente também é uma empresa que tem um propósito muito claro. Simples, mas bem difícil, bem desafiador de ser alcançado, que é entregar o melhor produto com a melhor experiência para o cliente. E é isso que a gente busca e que a gente vai atrás todos os dias, né, em todas as áreas de atuação da empresa. O produto, trabalhar sempre, a gente acredita que a gente entrega produtos que realmente só nós faríamos, e aí por diversos motivos, onde também tem que estar alinhado com a melhor experiência do cliente, e aí a gente pode falar mais disso, é um grande desafio diário para nós. Falando de experiência do cliente, né, acho que deu para perceber quem está assistindo que estamos num lugar diferente, estamos na Casa MD. É uma casa que tem um conceito aí de apresentar e de engajar os clientes, né? Queria que você contasse um pouco disso, de como a Casa MD é um tipo de entrega que vocês fazem para ter essa experiência da marca. Perfeito. Bom, as nossas casas, elas são além de um stand de vendas. A gente procura trazer um aconchego, a gente procura trazer peculiaridades de um lar, né? Então a gente está num ambiente aqui que é um lounge, então é um ambiente legal para a gente estar recebendo o cliente, para a gente estar conversando, como a gente está aqui hoje batendo um papo. A gente costuma fazer muito evento para que o cliente venha, conheça mais da empresa. Também, nesses espaços, a gente faz treinamento com os corretores. Está acontecendo aqui do lado um treinamento. Temos um apartamento decorado, mas que não seja um stand de vendas convencional, que o cliente realmente sinta esse aconchego de um lar. Por isso que a gente chama de Casas Moura do B. A gente tem essa aqui em Fortaleza, que em breve teremos novidade, porque onde estamos vai começar a obra e vamos ter que ir para outro espaço. Então, estamos projetando uma novinha para cá. Temos em João Pessoa, temos em Aracaju, estamos fazendo uma nova em Salvador, enfim. Boa parte das cidades que a gente atua, nós temos um espaço como esse. Muito bom, é uma casa viva mesmo, né? Faz todo sentido esse nome, porque está sendo sempre movimentado, vocês conseguem receber evento, então assim, vocês conseguem de fato dar vida para esse local. Perfeito. E agora falando um pouco da Moura do B, né? Como você disse, são 40 anos de história, assim, 4 décadas. E marca é você contar a história, né? E é você estar perto do consumidor. Inclusive, tem um publicitário conhecidíssimo, né? Que a gente tem no coração, é o Luiz Lara, que ele diz que o metro quadrado mais caro é a cabeça do consumidor. E de fato é mesmo, né? Pra gente estar na cabeça e no coração do consumidor é muito difícil. Eu queria que você contasse, como diretora de marketing, né? Como é contar essa história há 40 anos e conseguir, de fato, construir esse laço com os consumidores. Bom, eu sempre falo que construir laço com o cliente, a gente buscar recall não é uma coisa assim. Precisa de muita consistência, precisa de um trabalho muito concreto, com consistência e entregando de fato. Então, nesses 40 anos de atuação, nós que fazemos a Moura do B, temos muito orgulho de dizer que nós somos, por exemplo, em Pernambuco, a marca com maior recall há 20 anos. E esse recall ele só acontece porque o produto, porque as entregas são feitas, são realizadas e o cliente fica satisfeito. Então, eu sempre falo que o produto alimenta a marca. É um trabalho de muita consistência com foco no cliente.
Em outras cidades, aqui como estamos, por exemplo, em Fortaleza, a gente está aqui há quase 20 anos, próximo disso, muito trabalho, muita consistência na entrega. Então, o que você fala, você realizar, você buscar isso. Óbvio que nessa trajetória você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter momentos que o cliente vai ficar insatisfeito com alguma coisa, mas a gente tem muito claro esse propósito, que o cliente tem que estar satisfeito. E a gente acredita que, focando no cliente, o cliente estando satisfeito, a gente consegue o resultado que a gente quer, que é uma marca bem posicionada, porque a gente acredita também, obviamente, nos nossos produtos. Então, as duas coisas convergindo e acontecendo, a gente acredita que essa estratégia vai tendo continuidade, vai sendo entregue. Então, é consistência, é um trabalho de transparência e, sim, com muitas ações, tanto focada no produto, obviamente, mas principalmente focada nas pessoas, focada no cliente. E como a gente já tocou aqui, né, a Mora do B está presente em 7 estados do Nordeste. Você até comentou o Saber Vem de Viver, né, que você tem esse cuidado de colocar pessoas em cada um desses lugares para conseguirem, de fato, compreender a pluralidade da nossa região. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, de como a Mora do B consegue se comunicar com esses diferentes públicos. Bom, a gente tem uma comunicação, um direcionamento institucional para todas as praças. O direcionamento é o mesmo, a gente trabalha com a mesma linha de comunicação, até porque a marca Mora do B, ela tem um médio e alto padrão, ela tem a linha Beach Class em todas essas cidades. Então, o norte da marca, o posicionamento é um só. Mas a gente precisa, nesta comunicação, ter detalhes, justamente que são detalhes locais e que muitas vezes esse detalhe está no produto. Então, você tem algumas características, por exemplo, da posição do apartamento, que em determinada cidade, um apartamento não é valorizado voltado para norte por conta da ventilação daquela cidade. Já em outras, pessoas preferem a terminação norte do que a sul. Enfim, então são detalhes, né? Posição de um terreno numa determinada cidade, a depender da geografia dela, um poente vai ser valorizado se tiver vista mar. Já em outra cidade, não. Então, tudo é muito detalhe. Precisa ter muito detalhe e conhecimento da cidade. A gente só consegue isso, esse detalhe, vivendo, realmente conhecendo. Então, por isso que a gente acredita muito nesse posicionamento nosso do saber vem de viver. Então, apesar de termos um direcionamento institucional de posicionamento de marca igual para todas as praças, a gente respeita muito a peculiaridade local, a forma como os produtos são valorizados, o que o cidadão... Então, a gente aprendeu isso e aprendeu na prática, né? A gente não é... Você entrar numa cidade, até a forma como você se relaciona com os corretores é diferente. Numa determinada cidade, um tipo de trabalho funciona, em outra já não funciona da mesma forma. Então, é aprendendo, é respeitando, é procurando entender de fato, para poder ser assertivo e assim a gente realmente se sentir local, se sentir pertencente de fato àquela cidade, respeitando cada uma delas, a sua cultura local e as suas características. Muito bom. Comunicação, digo muito isso, que vem muito da identificação, né? Você se comunica bem com quem você se identifica, com quem você vê proximidade, né? E a gente vê aí grandes empresas, marcas que são indústrias farmacêuticas como a CIMED, por exemplo, produzindo conteúdo digital e conseguindo de fato se aproximar do cliente. E a gente vê a Mora do B com... Eu quando penso em Mora do B, eu penso muito em confiabilidade. Vocês são muito confiáveis, é uma marca muito consistente. Eu queria que você contasse um pouco de como a Mora do B consegue se posicionar nas redes sociais, conseguir, de fato, trazer uma pegada mais jovem, porque a gente vê aí o TikTok bombando e a gente tem que trazer uma linguagem diferente para o TikTok. Eu queria saber como é que vocês conseguem fazer isso nas plataformas que vocês atuam para conseguir, de fato, encurtar o diálogo com o cliente. Tá bom, primeiro você falou uma coisa, né? O cliente, ele quer procurar, ele quer seguir, ele quer consumir pessoas, ele quer trazer a humanização, ele quer a proximidade. E você falou uma outra coisa que também é fundamental, é crucial no nosso negócio, que é confiabilidade. Isso é básico quando a pessoa vai comprar um apartamento, até porque o apartamento é a maior compra da vida de uma pessoa. Então, ter confiança naquela marca é fundamental. Como é que a gente trabalha a nossa persona? Acho que desde que a gente entrou na rede social, a gente já discutiu várias vezes sobre isso e a gente vai mudando como também mudam as pessoas, encontrando o melhor posicionamento. Primeiro, a gente procura ter sempre uma comunicação muito clara, muito transparente, e trazer essa humanização. Então, a gente tem alguns porta-vozes e até mais recente, depois que a gente abriu o capital, também, obviamente, que a empresa muda depois disso, né? Deixa de ser uma empresa familiar e passa a ser uma empresa listada na bolsa. O CEO tem uma representatividade muito grande, é aquela pessoa que está ali que as pessoas associam a marca. E aí o nosso CEO hoje tem feito um trabalho muito legal, que ele tem apresentado a Mora do B através dele, de diversos assuntos. Então, ele
conhece bem todos os assuntos, ele fala de obra, ele fala de ações sociais, de produto, do que tem feito para colaborador, do mercado financeiro no nosso negócio, associando. Então, a gente tem usado bastante a figura dele, mas também a gente tem outras figuras importantes para a empresa que também trabalham nesse ambiente digital, a parte de vendas, eu que respondo por vendas. Então, a gente também precisa estar muito exposto, estar ali para se aproximar do corretor, se aproximar do cliente, porque as pessoas querem consumir e acompanhar pessoas, né? As pessoas querem ver pessoas e não o CNPJ. Muito bom. A gente vai ter um evento, inclusive, no MTB Especial Fundadores. É um evento que está no nosso calendário, né? Onde a gente reúne empresários e fundadores de empresa. A gente fala muito desse conceito de empresa familiar, governança. A gente sabe que a Moura do B é uma empresa de capital aberto, mas possui o DNA bem forte, nordestino, como você disse, né? Esse é o foco de vocês. E eu queria que você contasse um pouco de como os fundadores influenciam na cultura da empresa, como de fato eles também conseguiram trazer um DNA que repercute para todos os colaboradores, né? Bom, como eu falei, é óbvio que a empresa teve mudanças depois do IPO, natural, mas a empresa ela tem uma raiz muito forte nos fundadores que ainda estão no dia a dia da empresa, né? Ainda fazem parte, todos fazem parte do conselho e estão lá, então tem muitas características deles. A Moura, ela tem algumas características dela que é o senso de urgência. Ela é uma empresa ousada, ela procura os melhores negócios por mais que sejam complicados, então ela é uma empresa muito resiliente. Toda essa cultura da empresa vem do traço dos fundadores, que trazem isso. Então a gente busca, usa na verdade, né, toda a empresa, essa cultura que vem deles, e a gente procura perpetuar, continuar com outros traços também naturalmente, porque novas pessoas entraram depois do IPO, transformando normal, um organismo vivo, né? Mas a gente procura o que tem de positivo. E aí muitos membros da diretoria são pessoas que estão na Moura há muito tempo. A gente valoriza muito a prata da casa. Então, praticamente todos os diretores da Moura do B são pessoas que começaram a carreira na Moura do B ou que não começou, mas que está lá há muito tempo. Então, isso ajuda também ter os traços, a fortalecer a cultura da empresa, né? O corpo diretivo influencia aí toda a cadeia de gestores, gerência e por aí vai. Então isso ajuda também a perpetuar e seguir a cultura da Moura, que começou com os fundadores e que hoje, obviamente, com outras questões, né? Como eu disse, o organismo vivo vai seguindo aí para os próximos 40 anos da empresa. E a Moura do B vem evoluindo muito bem, né? A gente vê o ranking das melhores construtoras, né? Do país. A Moura tirou o 12º lugar, então assim, um reconhecimento que mostra como a empresa vem evoluindo ao longo do tempo e vem conquistando de fato esse espaço que eu falei, né, tanto no coração como na mente dos clientes. Eu queria que você contasse um pouco de como você atribui o trabalho do marketing a essa construção da marca, a ela tá nesse lugar, acredito que é um trabalho da companhia como um todo, mas o marketing tem um papel bem importante nisso. Eu queria que você contasse um pouco. Bom, o marketing tem um papel muito estratégico, tanto no fortalecimento e construção da marca, como também com a gente ser assertivo na divulgação dos nossos produtos. E, de novo, a gente tem que ser muito assertivo porque a gente trabalha em 7 estados, então a gente não pode errar nem na forma de se comunicar. A gente precisa que aquela comunicação seja, de fato, o cliente perceba que está direcionada para ele, que está adequada, né, para aquele cliente, para aquela cidade. A gente tem um papel bem importante e a gente hoje tem atuado muito também na parte com foco no cliente. Então, a gente tem feito algumas inovações que fortalecem a marca. A gente tem feito algumas ações para a gente poder conhecer melhor o nosso cliente, para a gente poder estar mais próximo do nosso cliente. Algumas coisas eu posso citar aqui, tá? Algumas coisas o cliente ele não percebe diretamente, porque está digamos que está ali no backstage, mas ele percebe que o atendimento está fluindo, que a coisa está rodando. Então, por exemplo, falando aqui do comercial, falando de trade, a gente trabalha muito fortemente o corretor. A gente valoriza muito o corretor, porque o corretor é o nosso primeiro cliente. A gente acredita que um corretor bem treinado, um corretor bem capacitado, um corretor que tenha fit, que tenha sinergia com a marca, ele passa isso para o cliente. Então a gente tem inúmeras ações, tanto de treinamento quanto de valorização desse corretor. Esse é um núcleo que a gente trabalha bem. Olhando para o próprio cliente em si, a gente tem trabalhado internamente com sistemas, como melhorar a operação para que o fluxo da compra do cliente seja rápido. O cliente hoje ele quer velocidade, ele quer agilidade, o retorno também. Em relação à área de CX, a gente tem implementado melhorias na área também. Então agora, por exemplo, a gente está buscando uma ferramenta que ainda não está em prática, mas a gente está buscando uma ferramenta de inteligência artificial
para que a gente possa trazer um atendimento mais prático e rápido em alguns assuntos. Óbvio que não vai substituir, tem coisas que só a pessoa, só o ser humano resolve ainda, mas a gente está buscando para que o cliente perceba a otimização, para que o cliente perceba uma agilidade maior. E aí a gente tem inúmeras iniciativas, a gente tem um aplicativo, por exemplo, que o cliente pode acompanhar a obra dele, ele pode acompanhar a situação financeira do imóvel, ele pode acompanhar informações que são básicas e que ele pode ter ali na palma da mão. A gente reformulou o nosso site agora, não está no ar ainda, mas muito em breve vocês vão poder ver mais rápido, com a navegação melhor, mais amigável. Então a gente está sempre pensando o que é que a gente pode vir, sempre pensando com foco no cliente, para que a gente consiga, de fato, além do produto, obviamente, gerar uma melhor experiência. Muito bom. Nós, Nosso Meu, somos uma empresa de conteúdo especializada em negócios, né? A gente tem esse olhar para o Nordeste, esse olhar com cuidado, assim como a Moura do B tem, quando a gente olha uma companhia com tantos anos e com o crescimento que tá, dá muito orgulho pra gente. Eu queria que você contasse um pouco disso, do surgimento da Moura do B, né, que surgiu em Pernambuco, e eu queria que você contasse desse foco de vocês no Nordeste. Como isso é importante para engrandecer o empreendedorismo da região, para engrandecer a nossa região como um todo, para continuar crescendo aí, sendo foco de olhares aí de empreendedores como um todo. Bom, primeiro que a gente tem muito orgulho de ser a única incorporadora nordestina listada na Bolsa, lá dentre todas as outras do Sul, né, a maioria de São Paulo, enfim, mas no eixo Sul-Sudeste. Temos muito orgulho dessa representatividade. Nossa história começou com a empresa familiar, há 40 anos, né, como eu falei, os 3 fundadores da Moura do B, e a gente começou fazendo empreendimentos de alto padrão, empreendimentos no regime de condomínio fechado, que é a obra, preço de custo, e aí a gente formava o grupo de adquirentes, com aquele recurso do grupo de adquirentes dos condôminos, a gente fazia a obra, e por essa proximidade com o cliente, por essa prestação de conta ao cliente, que começou desde o início da Moura do B, a gente sempre teve no DNA essa questão do cliente no centro. E óbvio que a gente foi aprimorando essas formas de se relacionar, até porque com o tamanho você precisa disso, né? Isso foi quando a Moura começou. E aí, esse foco no Nordeste, como eu falei, continua sendo a nossa estratégia, nós queremos nos fortalecer aqui. Essa foi, inclusive, a nossa tese de IPO, que a gente estava para se fortalecer no Nordeste, para procurar os melhores terrenos, para se tornar uma empresa cada vez mais com força no Nordeste, mas de referência nacional. E é isso que a gente busca. A gente quer ser referência nos produtos, a gente quer ser referência no posicionamento com o cliente, a gente quer ser referência em todas as áreas que a gente atua, mas atuando aqui no Nordeste. Muito bom. Na nossa última edição impressa, nós trouxemos a era do relacionamento com o conteúdo, que a gente acredita que esses são 2 elementos que sempre andam junto, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre esses 2 pilares para a Moura do B. Acredito que relacionamento vocês entendem muito bem, até porque não é por acaso que existe a Casa MD, gera esse relacionamento, a gente viu um treinamento aqui acontecendo, uma entrevista pode acontecer aqui também, então vocês entendem isso muito bem. Eu queria que você contasse sobre esses 2 pilares, relacionamento e conteúdo, como é que o marketing pretende continuar alimentando isso. Bom, relacionamento com o cliente, como eu já falei aqui, nessa entrevista a gente já falou várias vezes, né? A gente tem várias iniciativas para poder melhorar ele. A gente trabalha isso com muita seriedade na companhia e todas as áreas da empresa, tá? Todas as áreas têm essa responsabilidade com o cliente. A gente faz o NPS, por exemplo, né? O Net Promoter Score de todas as fases de contato com o cliente para ver como é que está a opinião do cliente em relação ao produto, ao nosso atendimento. A gente leva muito isso a sério. E outras iniciativas que eu já falei aqui para você na entrevista. E conteúdo, a gente usa muito as nossas redes sociais, a gente usa o nosso blog para trazer conteúdo para o cliente, né? Que é aquele conteúdo que está ali diariamente. E também tem pontos de contato com o cliente para gerar conteúdo, as nossas assembleias. Então, a gente tem assembleias trimestrais, no caso de condomínio, assembleias semestrais, no caso da incorporação, para poder estar atualizando o cliente do que está acontecendo na obra, trazer uma informação com clareza, muitas vezes discutir algum assunto, alguma alteração que seja necessária no projeto. Então, essa parte de conteúdo, a gente usa as redes sociais, um conteúdo informativo, um acompanhamento de obra, um conteúdo que o cliente perceba valor, alguma orientação, como é que funciona a correção, como é que funciona, como é que está a obra dele, enfim, informações que gerem valor para o cliente, informações de como está
o projeto, novidades da Moura do B, sustentabilidade, que é uma pauta que a gente tem trabalhado, o social, que é uma pauta que a gente tem trabalhado também, premiações que sejam importantes para a empresa. Então, a gente usa os meios digitais, muitas vezes, para usar o conteúdo, e com o cliente, a gente também tem esse ponto de contato, como eu falei, dos principais assuntos através dos encontros trimestrais ou semestrais. Muito bom. Você é a primeira mulher que assumiu como diretora da companhia. Dá muito orgulho, eu como mulher, né? E acredito que quem está assistindo a gente também dá muito orgulho de ver as mulheres crescendo cada vez mais no mundo profissional e em diversos mercados, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Você, inclusive, tem um projeto chamado Lugar Delas, que é muito importante, que não é só para mulheres, né? Para os homens também entenderem essas pautas femininas dentro do universo corporativo. Eu queria que você contasse um pouco disso, dessa responsabilidade, de como você pretende continuar atuando aí nesse caso. Bom, primeiro que é um orgulho, uma satisfação muito grande ter esse reconhecimento e poder representar nós, mulheres. Eu fico muito feliz com isso. E falando do Lugar Delas, que é uma iniciativa muito legal que veio de várias mulheres lideranças da companhia, é justamente para trazer a pauta do empoderamento feminino, para trazer assuntos que são até educativos para nós mulheres e também para os homens. Então, um espaço de troca, um espaço de conversa. Começou esse movimento na empresa e foi um movimento muito legal, e a gente trouxe pessoas de fora e a gente se juntava todo mês para poder trazer inúmeras pautas relativas a esse assunto do empoderamento feminino. E aí depois isso foi se desdobrando. E aí a gente conversou num projeto social, que é o projeto de inclusão da mulher no campo operacional, no campo de obra. Hoje nós temos, se a gente for ver em cargo de liderança, na parte administrativa, mais de 10% do corpo de colaboradores é mulher, tá? Mais de 10%. Mas no ambiente de obra, a representatividade era muito pequena. Ainda é. Mas a gente tem que começar aos poucos. Então, hoje, depois desse movimento que a gente fez de capacitação, de formação de mão de obra, não só para servente, mas para ser pedreira, para ser carpinteira, no ambiente de obra em si, já temos mais de 100 mulheres nas obras que a gente tem aí no Nordeste, né? Nos 7 estados que a gente atua, a gente já tem mais de 100 mulheres trabalhando nessas funções de obra, sem considerar a engenheira, sem considerar a gestão. Então é um movimento que eu sempre falo que é muito importante, que a gente precisa conversar, por mais que não tenha uma relevância gigante, com o tempo, com a consistência, ele vai passar a ter. Então eu acho que nós, mulheres, temos essa representatividade. Eu, quando vejo a Enia da Mulher, a matéria que passou em alguns veículos, ver a mulher no ambiente de obra, isso transforma vidas para muitas delas, traz uma independência, traz uma autonomia, traz coisas que vai muito além do emprego. Então dá uma emoção muito grande de ver que a gente está dando aquela oportunidade, e é isso, a gente tem que continuar de grão em grão, aos poucos, para ir colocando, encontrando o nosso espaço. O lugar delas, a gente sempre falou, o lugar da mulher é onde ela quer estar, o lugar dela é onde ela quer, e ela sabe, pode, que está ali. Então a gente incentiva isso e vai. Consistência, com certeza, com o passar do tempo a gente vai conseguindo cada vez mais o nosso lugar. Muito bom. Para encerrar, eu queria que você contasse um pouco dos lançamentos para 2024, né? O ano de lançamentos da Moura do B. Queria que você contasse quais são os próximos passos e as novidades da companhia. Bom, novidades sempre temos muitas. Nós somos uma companhia muito dinâmica. Aqui em Fortaleza, a gente já teve lançamento esse ano, que foi um sucesso de vendas. Na verdade, Fortaleza é uma praça que está muito bem para a Moura. A gente foi a praça que ficou em primeiro lugar de venda no ano passado. A gente vendeu 600 milhões aqui em Fortaleza. Esse ano, a gente também tem uma expectativa muito positiva de lançamento. Inclusive, a novidade é que a gente está trazendo uma nova marca, a Moody. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma marca que foca mais num produto para a classe média. Ela fica numa renda de 12 a 15 mil reais. São produtos que têm um preço mais competitivo. E a gente está trazendo essa novidade agora para Fortaleza. Ainda não é um lançamento oficial, ainda estamos começando a trabalhar, mas agora neste semestre, provavelmente entre julho e agosto, a gente está lançando Moody aqui em Fortaleza. Então, além disso, a gente tem outros terrenos sendo trabalhados que eu ainda não posso falar, mas tem muita coisa boa sendo vista e prospectada aqui para Fortaleza. E falando dos outros estados do Nordeste também, esse ano é um ano que estamos com a expectativa muito boa de lançar alguns projetos bem icônicos. Temos previsão isso em Salvador, em Recife também. Então é uma marca nova, sempre nos motiva muito a gente que trabalha com comunicação, né? Uma novidade boa.
uma coisa que nos desafia aí, uma nova marca para a gente posicioná-la bem no mercado. Então, tende a ser um ano bem agitado, bem movimentado, mas eu espero que de bastante sucesso. E você quer saber as novidades, né? Já sabe, continue no nosso meio. Eduardo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso MeioCast. Agradecer também ter cedido o espaço, né? A gente tem a convidada e o espaço também incluso. Muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, obrigada. Você quer continuar sabendo assuntos sobre marketing, comunicação e negócios? Continue aqui no nosso meio, siga o nosso portal, nossomeio.com.br e as nossas redes sociais, @o-nosso-meio. Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso MeioCast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.